de Alzheimer é uma enfermidade incurável que se agrava ao longo do tempo, mas pode e deve ser tratada. Quase todas as suas vítimas são pessoas idosas e a família passa por um processo complexo e doloroso, o que pode levar à culpa e também ao sofrimento. E por isso é tão importante o acompanhamento psicológico do familiar quanto do paciente. Para esclarecer e nos ajudar no tema de hoje, trouxemos o neurologista, mais uma vez, o Dr. Pausanes Carvalho. Satisfação em recebê-lo novamente aqui no nosso programa, Dr. Pausanes, para falarmos então sobre o Alzheimer, que para muitos ainda é um mistério, é algo um pouco diferente, né, doutor? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e especialmente para falar sobre problemas que a gente lida com ele no dia a dia da nossa profissão. Certo, doutor. Então, para a gente começar a entender o tema de hoje, o que é o Alzheimer? O Alzheimer é uma das demências. Então, demências são doenças degenerativas do cérebro e que causam modificações no funcionamento do cérebro. Então, algumas capacidades cerebrais, elas são modificadas, algumas são até perdidas. Então, a pessoa passa a ter comportamentos, atitudes, né, diferentes das que eles tinham antes. Eu imagino que normalmente quem percebe tudo isso é uma pessoa próxima, um familiar. Então, como diagnosticar alguém com Alzheimer? É extremamente importante essa observação da família. Eu quero ressaltar aqui um dado que assim, a maioria das pessoas acham que caduquice é normal. Então, a caduquice é o nome leigo popular que as pessoas dão à demência. Então, demência é doença, tem que ser tratada. Então, a caduquice é o primeiro sinal de uma demência. Então, a família começa a perceber que aquela pessoa está fazendo coisas diferentes, falando coisas diferentes, esquecendo com muita facilidade. Então, isso é chamado de caduquice. É o primeiro sinal de uma demência. Mas o Alzheimer é uma demência? Pois é, o Alzheimer é a mais comum das demências, não é a única. Então, tem vários tipos de demência. E a doença de Alzheimer é a mais frequente delas, a mais comum. Mas tem outras formas de demência, que são doenças muito parecidas. Para a gente falar sobre os sintomas, Dr. Pausanes, eu gostaria de chamar o senhor aqui ao nosso plasma, para a gente apontar então, trazer aqui algumas dicas para o pessoal de casa, de repente está passando por essa situação, não sabe se é a hora de procurar um médico. Então, quais seriam os sintomas do Alzheimer? É exatamente isso. Então, a mais comum e a mais perceptível é a perda de memória. Então, a pessoa começa a esquecer e o esquecimento num nível que prejudica a sua convivência no meio da família. Esquece o nome, esquece o local, esquece datas, né? A pessoa acaba de almoçar e já reclama que não almoçou, que esqueceu que almoçou. Então, né, a perda de memória é o sinal talvez mais chamativo, mas não é o único. Então, a pessoa pode apresentar alterações comportamentais. Então, às vezes a pessoa que ao longo da vida foi uma pessoa contida, né, calma, tranquila, ela passa a ser uma pessoa mais agitada, mais brincalhona, às vezes com atitudes bem inadequadas, diferente das atitudes que ele sempre teve na vida. Então, altera também a personalidade, o senso crítico. Então a pessoa passa a fazer coisas às vezes bem inadequadas, que não era o habitual dessa pessoa. Temos mais sintomas, né, doutor? Por exemplo, as dificuldades com as atividades da vida diária, como alimentar-se e banhar-se. Aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, a pessoa ela acaba se tornando uma criança, que precisa de cuidados. Acaba se tornando uma criança. Então, chega um momento, porque deve-se ressaltar que é uma doença progressiva. Então, são doenças que vão piorando com o passar do tempo. Por isso, é que deve ser levado logo ao médico, tomar atitudes médicas. Por quê? Porque vai chegar num ponto que ela não se lembra do nome de ninguém em casa, ela não vai ser capaz de se alimentar sozinha, de fazer a higiene pessoal sozinha, ou seja, ela vai ser totalmente dependente da família. Então, né, essas atividades da vida diária, elas só vai fazer com ajuda, ela não vai fazer sozinha. E o trato com a família acaba mudando um pouco justamente pela essa dificuldade em reconhecer familiares e amigos. Exatamente. Então, chega um filho, por exemplo, vamos imaginar, chega um filho ou uma filha, ela acha que é uma pessoa estranha, ela não reconhece ou troca os nomes
trata como se fosse outra pessoa. Então, trata um filho como se fosse outro filho. Então, essa confusão passa a ser uma coisa normal para essas pessoas. E essa pessoa já não toma mais decisões sozinhas, porque é difícil. Então, ela pode se perder em casa, dentro da casa. Então, ela sai para ir no banheiro, ela vai para a cozinha. Ela sai para ir num lugar, acaba indo para outro. E, né, fica realmente totalmente confusa. Então, dependente realmente de uma assistência bem próxima. Como o senhor acabou de falar, então ela pode perder-se em ambientes conhecidos, inapetência, perda de peso, incontinência urinária e fecal. Acaba afetando também o físico do indivíduo. Sim, esse aqui não faz parte essencialmente da demência. Isso pode aparecer em outras situações do envelhecimento. Mas, como a demência é uma condição comum em pessoas com idade mais avançada, então isso aqui também torna-se bastante preocupante. Então a pessoa, ela não percebe que ela está se urinando, que ela está se evacuando. Então é preciso que a família fique observando isso e sempre tentando prevenir, ou a senhora não quer ir no banheiro, a senhora não quer fazer isso agora, para evitar que isso aconteça. Tem ainda também as dificuldades com a fala e a comunicação. A doença de Alzheimer, ela se caracteriza clinicamente por 3 complicações básicas. Então, são 3 alterações bem evidentes e mais importantes. Uma é o esquecimento, a outra é o comportamento e a outra é a comunicação. A pessoa acaba tendo dificuldade para falar, para se comunicar, para usar as palavras de forma adequada. Então, ela fala tudo misturado. Então, palavras sem sentido, as frases ordenadas de uma forma bem inadequada. Certo, doutor. Seguindo então com os sintomas. Como eu falei, acabei de falar sobre a fala, então a fala passa a ser uma fala bem alterada. O sono, então, essas pessoas acabam trocando a noite pelo dia. Então elas passam a dormir de dia e passam a não dormir nada à noite. Então tem que ter uma vigilância bem rigorosa, porque elas podem se levantar e se descuidar, elas saem de casa, saem pela rua e vai ser difícil você localizá-la. Então ela não tem essa noção do perigo, do que é certo, do que é errado. Certo, tá? Doutor. A gente vai dar uma pausa aqui na questão dos sintomas, uma pausa no assunto Alzheimer. Você de casa não saia daí. Nós estamos conversando com o Dr. Paulo Zanes e daqui a pouquinho estamos de volta.